E enquanto você acessa ou abre aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 2, os versos de 18 a 26, eu queria retomar com os irmãos o propósito da série que eu comecei no último sermão, que eu intitulei de Tesouros de Sabedoria, passeando pela literatura sapiencial e poética da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes e Salmos. E, na verdade, eu cheguei a um propósito mais definido e o farei numa série de 3 sermões a respeito da nossa vocação enquanto serviço, ou seja, de como que nós enxergamos o nosso trabalho e de como que nós trabalhamos nesse mundo criado por Deus. Esse vai ser o propósito dessa série com os irmãos. Então, no primeiro sermão, em Provérbios, no capítulo 6, dos versos de 6 a 11, uma advertência contra a preguiça. Nessa ocasião do sermão, nós olhamos para o texto e vimos a mensagem clara de sabedoria para a nossa vida, de que nós devemos viver uma vida de serviço e não uma vida de apatia. E por mais que eu tenha mostrado uma perspectiva cristocêntrica e equilibrada, essa é só uma parte de como que o nosso coração pode se portar ou se comportar diante do trabalho, diante da nossa vocação. E de um outro lado da perspectiva, há a fadiga, há o enfado do trabalho que se acumula dia após dia, e como que o nosso coração também pode reagir a isso, às vezes sem esperança ou com ceticismo. Às vezes pensamos no ciclo infinito do trabalho e às vezes o nosso coração não se calibra nesse sentido. Eu gostaria de equilibrar ainda mais, apresentando outras nuances a partir do texto que a gente vai ler nessa noite, Eclesiastes capítulo 2, e por fim, fechando essa série, na oração de Moisés, no Salmo 90, nós olharemos para os planos e sonhos que nós temos na vida e diante de Deus, e olharemos também para a transitoriedade do homem, e isso pode nos congelar em algum momento. Então esse é o intuito da série, nós olharmos como que o nosso trabalho no mundo é feito, como que nós glorificamos a Deus mediante isso. Então vamos ler o nosso texto nessa noite, Eclesiastes capítulo 2, os versos de 18 a 26, acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Texto que muitas vezes aparece aí em algumas traduções com o subtítulo A Vaidade do Trabalho. Diz assim: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez, curva as suas cabeças. Deus querido, Pai de amor, nós oramos mais uma vez a Ti, pedindo para que essa palavra seja aplicada nas nossas vidas. Nenhum de nós, por maior esforço que aconteça, pode viver a Tua palavra em plenitude, se não for o Teu Espírito efetuando em nós o querer e o realizar. Por isso, nessa noite, ao olharmos para o texto de Eclesiastes, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito
aplique o entendimento correto em nossas vidas, para que possamos viver para a Tua glória, dia após dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós enfrentamos problemas com relação ao trabalho. É uma questão tão universal e atemporal que você não vai encontrar alguma civilização que se negou ao exercício do trabalho e continuou existindo. Afinal, é por meio do trabalho que nós somos alimentados, que o nosso corpo pode continuar a existir aqui nessa terra. Mesmo muito antes dos sistemas modernos de economia de mercado ou de Estado provedor. Muito antes disso, o trabalho já existia. Mas todos nós enfrentamos problemas com relação ao trabalho. Crises de vocação começam mais ou menos assim. Será que eu preciso trocar de emprego? Será que eu serei mais feliz e sentirei o propósito de vida, como tantos falam, se eu trocar o emprego X ou a carreira X pela carreira Y? Será que eu seria mais feliz se eu fosse engenheiro ao invés de ser advogado? E se eu não tivesse deixado o mercado de trabalho para ser mãe, dona de casa? Ou será que eu devo largar o mercado de trabalho para cuidar dos meus filhos e educá-los em casa em tempo integral? Será que eu devo e posso amar o meu trabalho? Será que eu seria mais feliz se eu pegasse o acerto de contas e passasse alguns meses viajando? E a aposentadoria, quando chega? Meu Senhor, eu sou muito workaholic, eu não consigo parar de pensar em trabalho, mesmo quando tem sorrisos de familiares queridos querendo a minha presença na mesa, querendo a minha atenção. Será que isso é idolatria? E por que as coisas parecem se repetir tanto? Todo dia é a mesma coisa, o que a gente faz na segunda, a gente faz na terça, as tarefas parecem iguais. Será que a vida foi feita para ser assim? Tanto trabalho? Para quê? Qual o propósito? Por que é tão cansativo? Por que é tão difícil? Você já se fez alguma dessas perguntas? Eu tenho certeza que sim. E para dificultar, a nossa cultura quanto ao trabalho é uma montanha russa ao longo das décadas e gerações que se sucedem. Ora, nós fazemos coro aos Titãs, nos anos 90 e 2000, que cantaram: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Ora, nós somos absorvidos pelo discurso da década passada: trabalhe com o que você ama e você não precisará mais trabalhar na vida. E você já viu essa frase sendo atribuída a algum bilionário? Steve Jobs, Bill Gates. Mas essa frase, ela é milenar. Ela é atribuída ao filósofo oriental Confúcio. Mas será que a verdadeira sabedoria ela não vem do oriental Confúcio, mas sim do México? Com o icônico personagem de Chaves, o Seu Madruga, que dizia que não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. E já que o trabalho ocupa um espaço tão grande nas nossas vidas, e talvez passemos mais tempo lá do que com os nossos familiares, qual que deve ser a nossa postura? Como que nós devemos reagir, ou como nós devemos nos portar, ou como nós devemos encaixar o trabalho na nossa existência de modo que glorifique a Deus? Será que a solução então é trabalhar menos para ver o sol se pôr? Ou é trabalhar debaixo do sol, como diria o autor de Eclesiastes, mas com pensamento positivo? É desencantamento e leveza? Ou é alegria e zero dores? E eu quero meditar com você nessa noite, a partir da exposição desse texto em Eclesiastes. Precisamos, primeiramente, entender o propósito do livro de Eclesiastes, porque senão nós podemos encontrar existencialismo demais e cristianismo de menos. Um erudito estudioso do Antigo Testamento, certa vez comentou o seguinte: o livro de Eclesiastes é a ovelha negra do cânon dos livros bíblicos. É o deleite dos céticos e o desespero dos santos. Justamente porque muitas vezes nós, cristãos, não sabemos lidar com essa sabedoria.
enquanto os céticos a abraçam como uma leitura filosófica sobre o desespero da existência humana. E não é. Não é disso que se trata o livro de Eclesiastes. Até mesmo os fundadores do judaísmo rabínico, eles questionaram Eclesiastes por seu tom mais pessimista dentre os livros da Bíblia. Mas afinal, qual que é o propósito de Eclesiastes no cânon das Escrituras? E qual que é o propósito da nossa passagem na mensagem do texto? Antes de respondermos essas questões, precisamos também entender que cada um de nós corre um risco de facilmente sair daquilo que é proposto pelo autor para uma aplicação mal executada do texto, contemporânea, mas mal executada, de uma maneira que força o encaixe do texto num ponto teológico já estabelecido. Deixa eu te explicar isso melhor. Vê um exemplo desse abuso acontecendo nas Escrituras com os livros de sabedoria e no nosso caso aqui em Eclesiastes. Pegue, por exemplo, a famosa passagem de Eclesiastes capítulo 3, no verso 2, que diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Uma leitura apressada ou forçada interpreta que o autor aqui está dizendo, Salomão, que Deus de uma forma protetora escolhe o tempo e a duração da nossa vida, mas não é isso que o contexto diz. Apesar de ser uma verdade teológica quanto aos decretos de Deus, e a gente vê isso em outros momentos nas Escrituras, a frase, ou essa expressão que aparece em Eclesiastes 3:2, faz parte de um poema lírico, num contexto que lida com a natureza da efemeridade, da transitoriedade da vida do ser humano. Ou seja, é sobre o fluxo, sobre os ciclos, sobre o vai e vem da vida humana, que são determinados por Deus, então fogem do controle do ser humano. Essa passagem, por exemplo, está querendo dizer sobre isso. Esse é só um exemplo para deixar claro da importância que nós temos de lidar corretamente com o texto. No nosso texto de meditação e exposição nessa noite, se nós lermos de maneira apressada, nós podemos chegar a uma conclusão ruim sobre o trabalho. Então é muito importante nós nos atentarmos para a leitura correta do texto. Voltemos então às perguntas que eu estabeleci sobre o propósito do livro e da passagem em questão. De maneira resumida, Eclesiastes trabalha com a seguinte pergunta e resposta que vai aparecer no decorrer do livro. Qual que é o sentido ou propósito da vida debaixo do sol? E a resposta, ela é indireta, ao dizer que o sentido se encontra na única maneira sábia de se viver, que é desfrutando da bondade de Deus. Essa é a resposta que o livro apresenta para a pergunta: qual que é o propósito da vida? Já a nossa passagem, ela é um desdobramento da busca desse sentido na vocação, no trabalho, no serviço. Especialmente considerando aí o contexto imediato dos primeiros versos que aparecem no capítulo 2, quando o autor ele investiga qual que é a melhor opção para os poucos dias de vida que os filhos dos homens têm debaixo do céu. Olha aí comigo no capítulo 2, bem no comecinho, no verso 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então ele vai se dar numa investigação do trabalho. E ele vai investigar aí, como a gente leu no verso 3, se o trabalho é essa resposta para os melhores dias aqui, ou os poucos dias aqui na terra. E aí ele vai se perguntar, e a gente vai chegar na nossa passagem, então qual que é o propósito do trabalho? Qual que é o fim do trabalho? Por que nós trabalhamos? Só depois dessa compreensão que nós podemos formular perguntas honestas sobre a nossa própria experiência, sobre a nossa própria vida.
Afinal, o autor, ele é inspirado por Deus, ele está autorizado aqui por Deus a falar da experiência humana que vai transcender as épocas, as culturas, e ela chega para nós, século 21, ano de 2022, como sabedoria vinda da parte de Deus. Então nós podemos nos perguntar, qual que é o propósito do trabalho? Por que nós vamos de segunda a sexta ou de segunda a sábado para os ambientes que podem ser hostis, tóxicos, estressantes, bater metas e metas? Quem vence é quem agrada mais o chefe. Ou então o contrário, em ambientes nos quais toda a nossa alegria se concentra. O trabalho como aquela fonte suprema de identidade. Lugar em que nos sentimos, às vezes, muito mais respeitados e admirados do que na nossa própria casa. Ou ainda, qual o sentido para você que é mãe, pai, e o seu ambiente de trabalho é dentro de casa, cuidando da organização e da criação dos filhos? Embora a visão ocidental relacione o trabalho com um mercado, e o trabalho doméstico, familiar, também é um trabalho diante de Deus. Mas pode ser ainda que você seja um autônomo, e tem dias que você gostaria de ter alguém te empurrando, alguém que dissesse, faça isso, faça aquilo, porque é muito difícil contar com as próprias forças. É só depois de nós mergulharmos na sabedoria bíblica sobre o trabalho, que nós começamos a vislumbrar os magníficos e maravilhosos quadros teológicos que são apresentados em Eclesiastes, nos ensinando sobre a nossa própria vida. Então deixe-me te conduzir pelo tema que sobressalta e aparece para nós nos versos de exposição dessa noite. A vaidade e a alegria no trabalho, encontrando o contentamento em Deus. A vaidade e a alegria no trabalho, encontrando o contentamento em Deus. Eu quero demonstrar aqui com vocês, meus irmãos, através da progressão do texto, que o segundo tema aí, a alegria, ela se sobressai à vaidade. De modo que, como todos os empreendimentos humanos debaixo do sol são vaidade, ou refletem vaidade, nós devemos encontrar alegria nas dádivas diárias de Deus, que são o comer, o beber e o trabalhar. Eu quero chegar com esse entendimento ao final da exposição junto com vocês. Sim, o nosso texto é sobre contentamento diário. Deixa-me te mostrar isso. O primeiro bloco aí vai dos versos de 18 a 23, no capítulo 2. Esse primeiro bloco, ele mostra que o trabalho é duro, é cansativo, tem elementos de frustração debaixo do sol. Nós lemos isso. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Só o verso 18 por enquanto. Anteriormente, quando você lê o texto corrido de Eclesiastes, você percebe que o autor já havia trabalhado e refletido sobre a vida e sobre a morte, como que ela é certa para todos nós. Como que ela chega para o sábio e como que ela chega também para o tolo. Então, a pergunta que se escancara aqui é, por que que nós vamos nos afadigar com o trabalho? Se a morte é certa, se ela vai chegar para mim e para você, por que que eu vou trabalhar? E uma outra pergunta aparece junto a esta. Por que que o trabalho é tão frustrante? Ou por que que o trabalho pode ser tão frustrante? Nós devemos ter em mente que o trabalho é anterior à queda. Então, antes que alguém taxe o trabalho como fruto da queda, nós precisamos nos lembrar que a ordem de cultivo, a ordem de guardar o mundo, bem como a tarefa de nomear os animais, que aparecem em Gênesis capítulo 1, verso 28, 2:15 e 2:19, elas ocorreram antes que o primeiro casal desobedecesse a Deus.
Já havia trabalho. E é só como fruto ou resultado dessa queda, dessa rebelião, que o trabalho ele é envenenado com os tons de maldição. Gênesis capítulo 3, versos de 17 a 19. Vamos ler lá rapidamente? E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós vemos claramente no texto bíblico que esses tons de maldição, eles vêm depois da queda, mas já existia trabalho antes. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter muito claro na nossa mente. Porque depois da queda, depois da rebelião, nós encontramos resistência. Nós encontramos atrito que nos impede de nos movermos tranquilamente. É tal como aquele bloquinho de massa, não sei se os irmãos vão lembrar agora e me acompanhar, mas faz uma força aí de lembrança na sua memória. É aquele bloquinho de massa no exercício de física, que tinha que subir uma rampa para vencer o atrito. Tinha que ser aplicada uma força. Vocês lembram disso quando estudaram física? Assim somos nós. Precisamos dessa força aplicada para vencermos o atrito. O próprio Salomão, ele vai colocar as coisas de um modo que refletem a sua própria experiência. De modo que nos mostram que esse suor, ele precisa ser derramado. Não só no trabalho manual, no trabalho intelectual também, que alguns irmãos exercem. Nós penamos, nós sofremos em certa medida. O trabalho mostra sinais da aflição, e isso está posto no texto. Os versos 18 e 19 já do nosso texto, nos diz que nós nunca sabemos o que acontece com aquilo que nós produzimos nessa vida, com os nossos esforços. Nós nunca sabemos aquilo que está para além de nós. Ou seja, quem que vai cuidar do nosso legado? Tudo que eu e você produzimos na vida, quem que vai administrar? Essa é a tônica do texto. Um filho tolo, ele é capaz de arruinar tudo. Algo que talvez você construiu em 20, 30, 40, 50 anos de carreira. Talvez 2, 3, 4 gerações esteja arruinado. Qual é a garantia? Talvez um filho sábio ultrapasse a nós. É possível também. Mas qual é a garantia? O próprio filho de Salomão, Roboão, perdeu parte significativa do reino que fora de seu pai, quando Israel e Judá se separaram. Repare que tudo que é conquistado é passado da mão de um para a mão de outro. E perceba também que grande parte do nosso sofrimento e a própria ansiedade que a gente tem na vida são crias desse desejo profundo de controle, de garantia, de pensar que tudo depende de nós, que tudo está nas nossas mãos. A ansiedade, o sofrimento, advém disso, de acharmos que a gente controla as coisas, as circunstâncias. E será que é assim mesmo? A sabedoria bíblica, que alguns vão pensar como um pessimismo aqui em Eclesiastes, muito pelo contrário, nos mostra a verdade. Nós não estamos no controle. Não estamos no controle. Quem tenta segurar o futuro, quem tenta segurar o legado,
Quem tenta segurar as posses, aquilo que conquistou na vida, é como alguém que tenta agarrar o vento. É exatamente essa figura. Alguém que tenta agarrar o vento. E há diversas inquietudes que surgem através do trabalho. O texto vai se dar conta disso, ao demonstrar a experiência humana na fadiga, no aborrecimento. Mas pense em algumas da nossa própria vida. Primeira, conseguir um trabalho. Conseguir trabalho é uma delas, uma fonte de inquietação. A ansiedade de pensar nas altas taxas de desemprego é algo que mexe com a gente. O cansaço também do próprio trabalho. Alguns cumprem jornadas de 40, 50 horas, outros mais. Ainda chega em casa ao trabalho doméstico a ser feito, o trabalho de educação dos filhos. E essa, inclusive, é uma desculpa que muitos pais dão para não educarem seus filhos. Trabalhei demais no dia, trabalhei demais essa semana. Então eu mereço um tempinho em frente à televisão. Eu mereço um tempinho com o meu hobby, com a minha pedalada, com qualquer outra coisa que eu possa fazer. Não é uma desculpa? Ou não? O verso 23 nos fala de uma inquietude que bagunça o sono, que revira o pensamento na cama, que traz insônia. Esse é o fardo do trabalho também. Você já se deitou preocupado demais com aquilo que você tinha que fazer no dia seguinte, no trabalho do outro dia, a ponto de não descansar, de acordar destruído fisicamente, emocionalmente, desconectado de Deus, já acorda na correria, porque tudo que você conseguiu pensar na noite anterior foi preocupação, medo, ansiedade. Talvez uma reunião que fosse decisiva demais, ou uma meta a ser batida, ou fruto de anos e anos de estudo para passar numa prova, num concurso público. Talvez isso te trouxe insônia, inquietação, trabalho. Outra inquietude que o texto nos mostra, aí no verso 22, é a própria fadiga, o enfado do trabalho que se repete e se repete. É o clássico pensamento: que trabalho chato. Uma sensação de desperdício de potencial, de criatividade. Reverendo Emílio Garófalo, comentando o texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, sobre o enfado do trabalho, e sobre o fato de nós trabalharmos. E às vezes nem é por ser a única opção disponível. É porque queremos o dinheiro que vem com o enfado. A ideia de sofrer 8 horas diárias para ter dinheiro para passear ou para comprar eletrônicos. Sejamos sinceros, não é o pensamento muitas vezes nosso, meu e seu? A fadiga ela também se manifesta em ambientes hostis. Colegas de trabalho, pares, chefes, pessoas que podem ativamente conspirar contra nós por uma promoção ou por um status na empresa. Eu sei que muitos de vocês já voltaram para casa depois da bronca de um chefe, ou talvez você fosse esse chefe que deu uma bronca em alguém, e nos dois casos você voltou para casa no trajeto pensando naquilo, repassando aquilo na cabeça. E o que nós fazemos quando o trabalho se torna infrutífero? Qual que é a esperança que nós podemos ter? Como que se dá isso também no decorrer aqui do texto? Nós jogamos tudo para o alto e torcemos por dias melhores, como diz a música secular? A minha geração, a geração dos anos 90, que nasceu nos anos 90, conhecida como Millennials, é a geração mais frustrada das últimas décadas. Mais frustrada. Nós não aprendemos sobre a realidade e a dureza do trabalho, como as gerações que vieram antes de nós, e nós fomos educados num excesso de positividade. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é potencialidade, tudo é conquista. E é por isso que nós temos jovens aos montes,
depressivos, incapazes de gratidão, sem esperança, não conseguem trabalhar, não conseguem se fixar no emprego, porque depositaram todas as suas fichas em promessas redentoras em relação ao trabalho, não em Cristo. Disseram para nós, para a minha geração, que o trabalho seria aquilo que daria o profundo significado da vida, daria senso de direção, daria propósito. Mentiram. Nós vemos isso nas Escrituras. Tão breve, jovens aos montes chegam ao fundo do poço, a ponto de dizer: eu não aguento mais. Essa é a realidade com a qual nós lidamos. Nós precisamos saber disso enquanto igreja, porque nós precisamos dar respostas para o mundo. Às vezes estamos tão preocupados com perguntas pequenas, sendo que lá fora as pessoas têm feito perguntas tão importantes, honestas, a respeito de vocação, de trabalho, de como viver, da depressão, e a gente está atrasado. Mas, ao mesmo tempo, a minha geração talvez seja a mais aberta a entender o que o pregador de Eclesiastes diz aqui ao chegar na esperança e na alegria. E essas duas coisas vão se sobrepor à vaidade que nós lemos no primeiro bloco. É assim que nós lemos esse texto. Agora observe aí comigo a alegria que começa a brotar e a esperança nos versos de 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem de seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem? O verso 24, ele é visivelmente diferente dos versos anteriores que nós lemos. Porque essa mensagem de esperança, ela brota desse estudo empírico que Salomão obteve, a olhar para a vida, a olhar para a experiência humana. E depois de refletir no ciclo da vida, morte, e na dureza do trabalho, as perguntas honestas sobre futuro, legado, nos indicam como que nós devemos viver nesse mundo, sobre esse dilema a respeito do trabalho. Depois dessa reflexão, Salomão estava apto para dizer e nos aconselhar, da parte de Deus, como que nós devemos nos portar diante do nosso trabalho. É somente conhecendo e se relacionando com Deus, buscando a sabedoria bíblica, que nós entendemos como podemos viver nesse mundo. De que maneira, não só o nosso trabalho, mas toda a nossa existência glorifica ao Criador. Existe um tesouro de sabedoria prático para nós sermos devidamente enviados como povo de Deus aos locais de trabalho amanhã, aonde você trabalha. E eu quero extrair essa riqueza aqui com você nessa noite. A mensagem desse segundo bloco que nós lemos mostra alguém que encontrou um entendimento renovado sobre o trabalho, de forma que ele pode celebrar, ele pode ter prazer e ele pode ter recompensa ao seu coração. O que mudou então? Do primeiro bloco até o verso 23 aí para o verso 24 em diante. O que transformou o entendimento natural de Salomão, ou um entendimento horizontal, foi olhar para Deus. Antes ele olhava para o trabalho como aquilo que simplesmente trazia dor à existência e faz parte da reflexão honesta, mas depois ele passa a olhar para Deus. E em Deus ele encontra o contentamento. Contentamento. É a palavra-chave que eu quero que você saia dessa noite meditando e pensando. O prazer no trabalho e seus frutos, elas surgem do coração grato a Deus, que entende que o trabalho, ele provém de Deus.
Essa perspectiva que eu disse que é horizontal ou meramente secular, ela começa a se transformar então numa perspectiva vertical ou verticalizada, naquilo que Deus nos dá, naquilo que Ele compartilha conosco enquanto imagem e semelhança, e nas porções diárias de contentamento que alegram o nosso coração. Nós trabalhamos, meus irmãos, porque nós somos imagem de um Deus que trabalha. O próprio Deus nos apresenta um padrão de trabalho que envolve serviço e descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Os ritmos e as liturgias do cotidiano demonstram a magnitude desse padrão teocêntrico de trabalho, com Deus no centro. Muitas vezes nós trabalhamos mais do que deveríamos, porque nós não confiamos na sabedoria do nosso Deus para administrar a nossa agenda, no padrão que Ele estabeleceu. Extrapolamos o padrão bíblico, trabalhamos todos os dias da semana, não tiramos momento algum para descansar. Isso não é só um erro logístico de agenda, isso é pecado. É pecado contra Deus. E o contentamento surge nas dádivas que Ele nos dá, a saber, comer, beber e trabalhar. Esses são os elementos de contentamento que apontam para um Deus bondoso, gracioso, que se preocupa conosco e que nos permite desfrutar enquanto nós existimos aqui na terra. E essas coisas, meus irmãos, são acima do mérito, porque essas coisas vêm de Deus. Eu gostaria de quebrar talvez o entendimento que se formula em muitos e muitos anos de escola, desde quando nós somos pequenos e somos preparados para um vestibular, e somos preparados para uma carreira, nós somos inculcados que tudo é mérito. Tudo é mérito. Você vai vencer na vida se você arregaçar as mangas. Esse pensamento não compactua bem com as Escrituras, porque as dádivas são de Deus. E se você reconhece o mérito em você, você não pode desfrutar da graça de Deus, especialmente da graça salvadora, que vem mediante a fé e não por obras. Você não é alimentado por você mesmo. Pasme, mas você não é alimentado de maneira alguma por aquilo que você faz ou produz ou pelo seu trabalho. Sabe por quê? Porque você não formou os vegetais. Você não criou a proteína animal que você gosta tanto de comer no seu prato. Isso não é obra sua. É obra de Deus. É dádiva dele. A vida não é uma nuvem cinza em cima de nós. E tampouco é a vontade de Deus que nós demonstremos a ingratidão. Deus nos dá a mesa. Deus nos dá a família reunida, o alimento sobre ela, nos dá os nossos ofícios, nossos serviços, as nossas vocações. Comece então a redimir a maneira pela qual você olha o seu trabalho, a partir dessa lente centrada em Deus, não no seu mérito. Quando você executar uma tarefa, seja uma decoração, uma arrumação, seja uma planilha que você organizou toda bem feitinha, simplesmente agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça um dia de trabalho que se inicia e agradeça também a Deus no fim desse dia. Ensine isso aos seus filhos. Desfrute das bênçãos que o trabalho proporciona, porque essa, em última instância, é o próprio Deus que te dá. É Ele quem dá para nós as benesses. Essa é a maneira prática que nós nutrimos o contentamento. Viaje com sua família. Os leve a um bom restaurante de vez em quando. Deus deu um trabalho significativo para muitos de nós. E às vezes nós ficamos murrinhando, acumulando, porque a gente pensa simplesmente no acúmulo e não na sabedoria que vem das Escrituras. Deus deu um trabalho significativo a Adão no jardim do Éden. E mesmo depois da queda, é o trabalho que nos proporciona o alimento.
O Salmo 128 diz que bem-aventurado é o que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É Deus quem dá. Então não permita, meu irmão, ser consumido por um pensamento mesquinho de acúmulo. Sabe-se lá o que vai acontecer com aquilo que você vai acumular depois que você passar dessa existência. Quanto a isso, não esqueça da vida que o nosso Senhor e Salvador viveu aqui na terra. Ele não rejeitou o trabalho. E o mestre do universo se forjou como carpinteiro, como o nosso irmão presbítero João Carlos muito bem lembrou na liturgia. Marcos capítulo 6, verso 3 narra isso. Ele não ensinou o acúmulo ansioso a partir do trabalho, mas ele mesmo ensinou a não andarmos ansiosos por coisa alguma, quer seja pelo comer e beber do dia de amanhã, ou por aquilo que nós vestiremos. Não se trata do acúmulo. E as dádivas que nos geram contentamento, comer, beber, trabalhar, vêm dele. Em João 5, verso 17, Jesus nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. E eu trabalho também. O seu trabalho enquanto obra redentora é aquilo que nos garante a paz, que nos garante o sono. É a expressão real, histórica da graça de Deus que invadiu a escuridão de nosso ser e nos trouxe à luz, nos transportando para o reino do seu amor. Cristo estava presente no início, no trabalho da criação. Ele é o Verbo, por qual todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A nossa criatividade vem dele. A nossa vocação em sermos trabalhadores, subcriadores, em qualquer coisa que nós façamos, vem de Cristo. Cristo segue agindo em nosso favor, segue trabalhando em nosso favor. Ele é o advogado junto ao Pai que nós temos. A nossa vocação não está desconectada disso, de maneira alguma. Por meio dele, o nosso trabalho é redimido, nós encontramos sentido, nós encontramos alegria, nós encontramos contentamento, e isso se manifesta nessas dádivas diárias. Ele mesmo nos ensina a orar por isso. Ele nos ensina a orar ao Pai pelo pão nosso de cada dia. Meu querido, minha querida, isso deve mover o seu dia de trabalho. Ao final do dia, saber que Deus permitiu desfrute de comer, beber, de ter um ofício. Então, meu irmão e minha irmã, concluindo esse sermão nessa noite, desfrute do trabalho que Deus te deu. Pare de nutrir ingratidão, de achar que está tudo ruim, que nada presta, que você está no lugar errado. Para com isso. O trabalho é cansativo, o trabalho tem momentos infrutíferos, sim. O autor está dizendo isso para nós, mas ele aponta para o Criador. E esse mesmo Criador que trabalha, que trabalhou, nos abençoa através do nosso trabalho, daquilo que Ele nos deu. E é através do nosso trabalho que nós abençoamos outras pessoas. Comece a pensar nisso com mais vontade. Lembre-se que é através do trabalho que Deus te deu que você também abençoa outras pessoas. Que você se torna coparticipante na obra de Deus, não por mérito seu, mas porque é um privilégio, uma honra. E eu sei que crises vocacionais surgem. Eu sei disso. Quando eu estava no seminário, eu tive crises vocacionais. Será que é isso mesmo? Será que eu não devia estar no mercado de trabalho? Ah, não, mas pastor não passa por crise vocacional. Passa. Talvez surja num dia reflexivo, talvez num dia de tristeza. Às vezes nós nos sentimos deslocados na nossa profissão. Isso é normal. Essa é a natureza e os tons de maldição que existem no trabalho. A gente leu isso. Mas eu te convido nessa noite a olhar para esse texto
com essa sabedoria da qual eu e você, nós necessitamos. A nossa identidade, ela não está no trabalho que nós executamos, mas sim no Cristo que redime toda a nossa existência. A sua identidade não está no seu trabalho. Às vezes nós costumamos nos apresentar assim, né? A primeira coisa que a gente pergunta é: o que você faz? E aí você já responde com o seu trabalho. E isso inculca em nós que nós somos apenas o nosso trabalho. Mas a sua identidade não está no seu trabalho. O seu trabalho é para deleite. A sua identidade está em Cristo. É Ele que redime toda a nossa existência. Então, meu irmão, desfrute, agradeça, seja generoso. Não seja ingênuo, acumulador, egoísta. Ensine seus filhos o valor do trabalho, o valor das coisas, do suor do rosto. Ensine que de trás de cada conquista, seja ela pequena ou grande, existe um Deus sustentador. Não por mérito pessoal nosso, mas porque Ele mesmo nos proveu saúde, intelecto, rede de contatos. É Ele que nos fornece isso. Ele que proveu isso para nós. Tudo vem dEle. Eu gostaria de encerrar com uma última aplicação. Eu fiz algumas aplicações ao longo do texto, mas eu gostaria de fazer você, no final, refletir sobre algo que às vezes a gente negligencia quando a gente fala de trabalho, que é o descanso. Irmãos, não negligenciem o descanso no dia do Senhor. Essa é uma aplicação muito séria, porque ela é a prova, ou é uma das provas, se de fato nós confiamos no nosso Senhor, ou se nós confiamos na nossa própria força. Quando nós cultuamos a Deus dominicalmente, nós somos apresentados ao sabá celestial, numa dose que é administrada a nós semanalmente, e da qual nós desfrutaremos por toda a eternidade. É um vislumbre, é um gostinho celestial que nós temos no domingo, quando nós nos apresentamos em culto ao Senhor, e é descanso. É uma amostragem, ou uma demonstração daquele descanso que nós viveremos a eternidade afora. E descansar no domingo requer uma preparação, que às vezes começa no fim do expediente do seu trabalho, na sexta ou no sábado, mas que vai chegar ao ápice no domingo. É um descanso. Então não entenda o domingo como um mero compromisso que você faz por tabela diante de Deus e diante dos homens. Não é. O domingo é esse prenúncio do descanso eterno que nós teremos junto a Deus, sem a dureza que a queda nos trouxe. Prepare seus filhos para o culto. Não os esgote ao ponto de chegar no final de semana e eles falarem para você: eu vou ficar em casa porque eu mereço descansar. Ô irmão, quantos pais ouvem isso de seus filhos? Isso é uma afronta a Deus. A preparação para o domingo começa por você. É o culto que é o centro de toda a nossa semana. Não é o seu trabalho, é o culto. E é no culto que as nossas paixões, elas são reorganizadas pela palavra de Deus. E após a impetração da bênção, nós somos enviados aos nossos trabalhos. Pense e aplique isso. Pense e aplique isso quando você for trabalhar amanhã. É o culto que organiza o seu coração. Vamos orar? Pai querido, nós mais uma vez nos encontramos em oração. Senhor, nós sabemos da nossa fraqueza e das limitações da nossa própria experiência. E muitas vezes, Pai, quando nós vamos aconselhar alguém a respeito de trabalho e vocação, a gente vem com um conselho que não é das Escrituras, que não provém do Senhor, mas talvez de alguma sabedoria popular, ou de algo que a gente aprendeu. Mas, Pai, nessa noite, olhando para o texto, olhando para a Escritura, nós queremos aprender com o autor, com Salomão,
E entender que apesar das durezas, dificuldades, momentos infrutíferos, ambientes hostis, o trabalho vem do Senhor. E o trabalho ganha a redenção na obra de Cristo, e quando é aplicado a nós, nós podemos nos deleitar das dádivas do contentamento. Ensina-nos, meu Pai, que até as coisas que a gente às vezes taxa como pequena, que é comer, beber, se alegrar, viajar, estar em família, estar em momento de descanso, são liturgias que o Senhor preparou para o nosso coração. São descansos que nos mostram que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos proveu tudo, que o Senhor nos dá o pão de cada dia, de modo que nós não precisemos andar ansiosos por coisa alguma, quer o que seja de comer, ou beber, ou vestir. Ensina-nos isso, Pai, nessa noite. Eu oro, Pai, para que o trabalho ganhe novas colorações na vida dos meus irmãos, a ponto deles gloriarem e serem gratos cada vez mais a Ti, por aquilo que o Senhor deu a eles. E por fim, Pai, aqueles meus irmãos que ou estão aqui nessa noite, ou me escutam na internet, que estão passando por uma crise vocacional, uma crise em relação ao seu trabalho, estão perdidos. Pai, visita-os através do Teu Santo Espírito Consolador. Mostra-os, Pai, que a preocupação não provém de Ti, mas que o Senhor mesmo já proveu todas as coisas. E quer seja uma mudança de carreira, ou quer seja um novo olhar para o trabalho, nós oramos para que o Senhor aplique isso no coração desses queridos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.